Glória a Deus! Nós estamos hoje na nossa quarta lição, né? Sobre a história. Eu coloquei história da Páscoa, mas a gente está vendo muito mais do que história, né? Então hoje nós vamos falar sobre a Páscoa cristã e o significado da Páscoa para a igreja. Eu mudei um pouquinho as ordens dos estudos, se vocês forem ver lá na primeira lição que está lá no nosso canal do YouTube. Eu alterei um pouquinho a ordem para dar mais sentido para a gente, tá ok? Então, nós vamos falar hoje sobre o significado da Páscoa cristã para a igreja, tá ok? Para isso, nós vamos falar sobre o Cordeiro de Deus. O que significa, né? Que Jesus é o Cordeiro de Deus. Diante de tudo que nós já estudamos, né, nas últimas 3 semanas, hoje nós vamos também tentar responder a essa pergunta. Então, para isso, eu preparei um vídeo bem rapidinho, tá? Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Este veio por testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescessem por meio dele. Ele não era a luz, mas para que desse testemunho da luz. A luz verdadeira, aquela que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falei, aquele homem que vem depois de mim. Ele passou na minha frente, porque já existia antes mesmo que eu nascesse. No dia seguinte, João viu Jesus que se aproximava dele. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Era a ele que eu me referia quando eu disse: depois de mim vem um homem que passou na minha frente, porque existia antes mesmo que eu nascesse. Bom, irmãos, então vamos agora respondermos e conversarmos sobre todas as perguntas, né? Então a primeira pergunta falava o seguinte: podemos afirmar que a declaração de João Batista em João 1:29 e versículo 36 também é uma revelação direta de Deus a ele? João Batista foi considerado pelo próprio Jesus como um grande profeta, né? Foi comparado a Elias, né? Ali na ocasião. E a Bíblia vai também falar que João foi o único do Novo Testamento que chamou Jesus de Cordeiro. Nenhum dos... Então, realmente foi uma revelação de Deus. Ele aguardava também pela vinda do Messias, né? Que seria o libertador ali de Judá. Então, foi sim uma revelação. Amém? Vocês concordam com isso, irmãos? Sim? Mas olha que interessante. Até a semana passada, a gente estava conversando sobre todo o sistema, a instituição da Páscoa, né? Como a Páscoa foi celebrada pelo povo judeu ao longo do tempo, não é verdade? Né? Mas, começando lá com Abraão, na primeira lição, quando nós conversamos sobre isso, né? Mas é interessante que João Batista é o primeiro que chega e fala: eis esse daqui, esse homem é o Cordeiro de Deus. Nós lemos no texto bíblico, nós vimos também esse vídeo, né, esse trecho de um filme que eu preparei para vocês. Então, nós estamos vendo que o profeta João Batista foi o primeiro que associou e recebeu de Deus a revelação de que Jesus era o Cordeiro. Então, a gente já pode começar
entender ou a inferir que João Batista já entendia que o Senhor Jesus seria sacrificado, porque todo cordeiro era sacrificado, no sentido que ele falou, todo cordeiro era sacrificado. Não é verdade? Então, essa revelação de que Jesus era, de que aquele homem, Jesus Cristo, era o cordeiro, né? Essa foi uma revelação de Deus. Amém? João Batista recebeu diretamente de Deus. Certo? Concordam? Concordam? Aí vai estar confirmado ali na Cesareia de Filipe, quando Jesus pergunta para Pedro: quem tu disse que eu sou? Aí ele responde: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Aí Jesus fala que foi uma revelação de Deus para ele, do Pai para ele, porque nem sangue nem carne confessa Cristo. Isso mesmo. Amém? Vamos ver agora a segunda pergunta, né? Essa daí é uma pergunta comprida. Então fala assim a pergunta 2, olha: para compreender quem Cristo era e o que ele fez, precisamos começar no Velho Testamento, onde encontramos as profecias sobre a vinda de Cristo como expiação do pecado. Está lá em Isaías 53:10. Como Deus preparou o terreno para a vinda de Jesus, Cristo? Desde o começo, quando Deus já tinha o plano de salvação para a humanidade, ele mostrava ao povo que haveria de ter um cordeiro, né? Aquele que fosse, né, o cordeiro perfeito para que todo o pecado do povo fosse pago, né? E isso ele mostrou através dos profetas, né? Nessa época, quando, né, na passagem de Isaías e na passagem de Jeremias, né, Deus já mostrava ali através dos profetas, né, para o povo que haveria de ter um cordeiro, né? Porque nessas passagens ele fala que ali haveria, né, o cordeiro ele seria entregue, né? O seu corpo seria esmagado, né? Fala na passagem, né? Para que o pecado do povo fosse perdoado. Então, Deus, desde o começo, né, de Adão e Eva, né, eu lembro até de uma certa passagem, né, que quando Adão e Eva pecaram e ali eles estavam nus, né, Deus ali já mostrava que quando ele matou o animal para fazer da pele do animal, né, a vestimenta para Adão e Eva, ali Deus já estava mostrando, né, que para que o pecado do povo fosse apagado, para que o pecado do povo fosse perdoado, teria que haver um sacrifício, né? E desde esses momentos Deus sempre foi mostrando para o povo, até que, né, teria que ter o Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo. E isso foi Deus foi mostrando através dos profetas, falando que haveria um Cordeiro, até chegar em Jesus. Amém? Então, muito interessante isso que o Jefferson trouxe, porque são poucas as pessoas que citam, que falam isso, né? Quando o Senhor cobriu a vergonha de Adão e Eva, né? Ele cobriu a vergonha, né? Não é só porque estavam nus, a vergonha do pecado, que eles tiveram a consciência naquele instante que eles tinham se tornado pecadores, né? E o que Deus fez, ele cobriu a vergonha, né? Bom, claro, através de um sacrifício. E ao longo do tempo da história de Israel, da história da humanidade, depois da história de Israel, Deus foi estabelecendo o entendimento para as pessoas, tá certo? De que era necessário que alguém viesse e fizesse um sacrifício apenas de um cordeiro? Não, né? Porque depois nós vemos lá no livro de Hebreus que os sacrifícios de cordeiros precisavam ser renovados todos os anos. Não é verdade? Mas era necessário que houvesse um sacrifício único, suficiente e perfeito. Não é verdade, gente? Que a gente sabe que esse sacrifício seria
o do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus. Então eu gostaria que a gente abrisse o texto ali em Isaías 53, 10. Aliás, vamos ver o 7, o 10 e depois o Jeremias 11, 19. Vamos ler? Para que a gente possa, todos, né, aqui possam acompanhar bem o que a gente está falando. Nesse texto, na verdade, desde o versículo 4, acho que a gente pode ler desde o versículo 4, quando Deus usa o profeta Isaías para trazer uma revelação a respeito do Cristo, né? Então fala assim, versículo 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Vamos passar ali para o versículo 10. Contudo foi a vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Amém? Então nós estamos vendo aqui que o profeta Isaías estava profetizando a respeito do Cordeiro de Deus. Ele estava preparando, não é? Tá certo, irmãos? Estava preparando o povo para que entendesse, não só o povo judeu, mas qualquer pessoa que lesse o profeta Isaías, entendesse sobre que era necessário a vinda desse ungido, desse Messias, que morreria no nosso lugar, que era o papel do Cordeiro, no sacrifício pascal. Não é? Tá certo? E também Jeremias 11, 19, vamos ler lá? Eu era como um cordeiro manso, levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo, destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Essa era a maquinação lá, né, dos sacerdotes, dos fariseus naquela época. Eles tinham a intenção de que o nome dele, do Senhor Jesus, fosse cortado e ninguém mais se lembrasse, né? Mas aconteceu o contrário, graças a Deus. Tá certo? Tudo bem? Então nós vemos que Deus, como o nosso irmão Jefferson falou muito bem, Deus preparou o terreno, todas as condições para a vinda do Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus. Isso significa também Jesus é o Cordeiro de Deus, né? Vamos ver a terceira pergunta? Então fala assim, o sacrifício de cordeiros fez um papel muito importante na vida religiosa dos judeus e no seu sistema de sacrifícios. No que os judeus pensaram quando escutaram João Batista em João 1:29? O que será que os judeus pensaram quando João Batista fez a declaração? Então, o nosso grupo, nós estávamos conversando e, a princípio, o que nós entendemos é que eles ficaram um pouco confusos, porque você está falando que aquela pessoa era o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo, dá a impressão que aquele homem, no caso Jesus, seria sacrificado como ali num altar, como um animal, o que seria uma blasfêmia.
Só que nós estávamos conversando que o texto, é importante a gente ver um pouco antes do texto, de João 1,29, e um pouco depois. Um pouco antes, nós vemos que Jesus foi batizado por João. E ali naquele momento em que ele foi batizado, houve uma manifestação de Deus ali. Além de João já ter se mostrado submisso a ele no momento em que o encontrou, também houve todo aquele momento em que o Espírito desceu como pombo e foi ouvido, dizendo uma voz, dizendo que aquele era o Filho amado. Então as pessoas viram que Jesus era alguém enviado por Deus, havia um propósito diferente na vida daquele homem. Tanto que depois de João 1,29, nós vemos que 2 discípulos de João passam a seguir Jesus. Então, mesmo que aquilo tenha despertado um pouco de confusão, eles não tenham entendido muito bem, eles viram ali pelo testemunho de João e pelo testemunho do próprio Deus, do Pai ali, que aquele era um homem enviado pelo Senhor. Então, o que nós precisamos entender, né, que quando o João Batista fez essa declaração, né, dentro de todo esse contexto que o irmão Guimel colocou muito bem, né, mas ele fez essa declaração para um povo que já entendia, não só entendia, mas vivia esse sistema de sacrifícios, não é? Ele não fez essa declaração para um povo que não tinha referência nenhuma sobre aquilo, como se fosse algo novo, diferente. Talvez, se fizesse para nós, brasileiros, fosse uma coisa sem conexão, sem sentido. Mas para os judeus, não. Eles viviam já há mais de 1000 anos que havia sido estabelecida a lei de Moisés. Há mais de 1000 anos eles viviam esse sistema de sacrifícios, mesmo que não tenha sido com toda a constância, como a gente já viu, certo, irmãos? Mas era algo há mais de 1000 anos já estabelecido para eles, certo? Então, quem gosta de tradição, né? Essa era uma tremenda tradição já estabelecida no povo judeu. E realmente pode ter chocado mesmo os judeus, porque eles esperavam muito a vinda do Messias, que seria o libertador. Pensa o seguinte, eles estavam vivendo sob o domínio de um império, que era um império muito forte, muito violento, que era o Império Romano, né? Tanto que se atribui o elemento ferro, né, ao Império Romano, porque era um império muito opressor, né? Então, eles tinham uma grande expectativa de um libertador. E quando João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus, mesmo que eles, como muito bem colocado pelo Guimel, né, pensado em sacrifício em cima de um altar, porque assim que era sacrificado mesmo o cordeiro, mas já trouxe, o povo entendeu do que se tratava, quem era aquela pessoa, certo? Entenderam isso, irmãos? A gente precisa se colocar no contexto para entender melhor o sentido, né, daquela declaração para aquele povo, tá certo? Bom, vamos ver a pergunta seguinte. Então, vamos lá, olha. Então, mas a pergunta fala assim, além da Páscoa, havia outro sacrifício diário no templo de Jerusalém. Isso está descrito lá em Êxodo 29, do 38 ao 42. Qual era o propósito desse sacrifício? Aí a segunda pergunta, podemos entender que o sacrifício de Jesus substituiu o sacrifício da tarde? Bem, o primeiro sacrifício era o sacrifício dos animais, né? E o propósito dele era a santificação dos nossos pecados. Mas após a vinda de Jesus, ele substituiu não só o pecado do sacrifício, como todos, né? Por ele ser o sacrifício perfeito e agradável a Deus, nos dando livre acesso. Então vamos entender. Eu quero que você abra aí Êxodo capítulo 29, do 38
até o 42. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Como 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Amém? Então nós vemos por esse texto que os sacerdotes eles precisavam diariamente sacrificar 2 cordeiros, um logo pela manhã e outro no final da tarde, à tardinha, né? Como ela leu, tá certo? Então esses 2 cordeiros eles eram sacrificados diariamente como holocausto, né? Sacrifício pelos pecados do povo. Diariamente. Os sacerdotes sacrificavam e apresentavam diante do Senhor a farinha e as outras coisas ali. Tá certo? Né? Então, qual era o propósito desse sacrifício? Expiar, né, os nossos pecados. Aqueles sacrifícios diante de Deus expiavam ou pagavam os pecados do povo, tá certo? Continuamente. Por quê? Porque continuamente o povo estava pecando, né? Não só o povo, os sacerdotes, todos ali estavam continuamente pecando, tá certo, irmãos? Né? Então, continuamente precisava ser feito sacrifícios. Como eu falei agora há pouco, lá no livro de Hebreus, se você for ver, fala que era impossível que o sangue de cordeiros ou de touros, né, suprissem ou pagassem definitivamente os pecados. Portanto, eles precisavam ser renovados todos os dias. Né? Tá certo? Né? Agora, o interessante, Lucas, capítulo 23, versículo 44, 45. Já era quase meio-dia, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. O que chama a atenção disso é que nesse momento em que o Senhor Jesus faleceu ali, né, houve o sacrifício dele, houve trevas, né, nos céus. Então a gente pode entender isso como uma manifestação do poder de Deus, mas também como o encerramento, porque quando durante o dia os sacerdotes faziam o segundo sacrifício, encerrava-se ali o serviço do sacerdote, né? E quando o Senhor Jesus também morreu, já o dia avançado, porque o dia do judeu terminava às 6 horas da tarde, né? Então às 3 horas já estava para o final do dia, né? Se a gente pensar que o dia terminaria às 6, né? Então, o final, 3 horas da tarde, já era para o final do dia. Então, esse sacrifício estaria remetendo, fazendo os judeus pensarem e se lembrarem do sacrifício da tarde que os sacerdotes faziam. Né? Tá certo? Então, tem alguns detalhes, e por isso também que o céu, não só por isso, mas a gente pode entender que naquele momento em que os céus escureceram, ficou tudo escuro, e ali o Senhor Jesus morreu, né, naquele momento, a gente pode entender que para um judeu, vendo tudo aquilo acontecer, ele também entendeu, conseguia compreender que aquele era um sacrifício da tarde. Estão entendendo, irmãos? Por isso que é importante a gente entrar no contexto ali do judeu e entender o que tudo aquilo significou.
Tá certo? Tá? É uma ilustração, claro, né? Mas nos faz entender um pouquinho mais a respeito desse sacrifício, certo? Vamos lá para a pergunta 5. Então, vamos ver ali, ó. Entendendo o sistema de sacrifícios e o que ele representava para o povo judeu, a morte de Cristo, descrita em Lucas 23, do 26 até o 49, cumpriu todas as exigências de Deus, certo? Cumpriu. Amém? Aí ler Romanos 8, 3 e Hebreus 10, de 1 a 14. Você acha estranho a ideia de um sistema de sacrifícios? Qual é o salário do pecado? Bom, a princípio, como nós vimos lá em Êxodo, todo sacrifício tinha suas regras, tinha suas exigências, né? O cordeiro tinha que ser sem defeito, ele tinha que ter 1 ano, ele tinha suas exigências. Então, com Jesus não foi diferente, pois o Cordeiro de Deus, ele conseguiu cumprir todas as etapas da vida dele, sem pecar, ele foi imaculado, ele não blasfemou, ele não deixou de cumprir aquilo que o Pai queria para ele, mesmo ele sofrendo, né, aquela angústia, ele foi até o final. Então, isso fez com que ele tenha sido um sacrifício perfeito. Então, ele sim fez com que como diz a última pergunta, né? Qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Então, para que ele nos livrasse da morte eterna, ele passou por esse sacrifício perfeito. Ele fez com que tudo aquilo que Deus tinha sonhado para o homem, ele fez com que acontecesse. Ele fez o papel principal. E sobre os sacrifícios da tarde, ou os sacrifícios que eram feitos diariamente, para nós hoje seria estranho, porque ele já fez todo esse papel por nós, né? Nós vivemos numa sociedade, numa cultura, onde nós não precisamos fazer sacrifícios. Então, para nós é estranha essa ideia, né? Mas para o judeu, não. Para o judeu era algo comum, era algo já parte da vida cotidiana deles. Concordam? Né? Como a gente falou agora há pouco. Então, mesmo que para nós pareça estranho, mas quando nós entendemos, né, ali como eu coloquei, Isaías 59, 2, fala o quê? Que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, né? Ou quando nós lemos Romanos 6, 23, fala o quê? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Então, isso que está falando o texto. Todos somos pecadores. E estamos separados, né, da glória de Deus. E Romanos 3,10. Não há nenhum justo sequer, né? Não há nenhum. Então, por causa desse agravo a Deus, né, do nosso pecado contra Deus, então, seguindo o sistema de raciocínio do sistema estabelecido, era necessário que houvesse um derramamento de sangue, não é? Tá certo, irmãos? Ou um sacrifício para que os pecados fossem pagos, não é? Então, por isso que, apesar da gente achar estranho, mas era assim que foi assim que Deus estabeleceu. Talvez você fale, ai, que dó daquele cordeirinho tão bonitinho, né, branquinho, tal, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Mas esse foi o sistema que o Senhor estabeleceu, né? E como o irmão Fernando falou muito bem, o Senhor Jesus, ele cumpriu todas as exigências. Cumpriu perfeitamente todas as exigências de Deus. Tá certo? Então, ele foi o sacrifício perfeito. Ele não tinha pecado nenhum, morrendo por nós, pecadores. Certo? Ele era o cordeiro perfeito, imaculado, sem mancha,
Por isso que agora a gente entende por que o cordeiro tinha que ser macho, porque o Senhor Jesus, homem. Por que o cordeiro tinha que ser de 1 ano? Porque o cordeiro já era adulto. O Senhor Jesus, adulto. Por que tinha que ser um cordeiro perfeito, sem manchinha alguma? Não podia ser um cordeiro malhado. Ele tinha que ser todo branco, representando a pureza, né? Sem pecado algum. Por isso, o Senhor Jesus nasceu sem pecado e viveu os 30 anos, aproximadamente, um pouquinho mais, sobre a face da terra, sem pecar. Então, entendendo isso também, sem pecado, sem mancha alguma. Entenderam, irmãos? Né? Então, o cordeiro lá atrás era uma alegoria, era uma ilustração do que o Senhor Jesus iria fazer por nós definitivamente. Amém? Entenderam? Tá joia. Então, vamos lá. Então, olha só, eu coloquei aqui um trecho para a gente ler. Só podemos ter esperança se Deus providenciar um caminho para a nossa reconciliação. E foi isso que ele fez ao mandar o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz. Cristo morreu para fazer expiação pelo pecado e para pagar pela penalidade dos pecados daqueles que têm colocado sua fé nele. Amém? Certo? Isso, meus irmãos, é importantíssimo para um cristão. Um cristão precisa ter muito claro, entender muito bem isso que está descrito nesse slide, porque é a base da nossa fé. Amém? Nós precisamos entender isso, né? Que por amor, o amor do Pai fez com que o seu Filho Jesus Cristo viesse morrer na cruz por nós, porque nós precisávamos disso. Nós somos pecadores e precisávamos de alguém que morresse no nosso lugar. Senão nós mesmos morreríamos e estaríamos separados de Deus eternamente. Então o Senhor Jesus vem, morre por nós na cruz, paga a nossa dívida e os nossos pecados. Certo, irmãos? Essa é a base da fé cristã. Nós precisamos entender isso. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a última pergunta. Portanto, o que a morte de Cristo, sua ressurreição e nossa fé dele nos proporciona? Então, irmãos, só vou confirmar, né, o que muitos irmãos já nos dizem, que a palavra nos confirma. Aí está falando, né, portanto, o que a morte de Cristo, sua ressurreição e a sua fé nele nos proporciona. A morte de Cristo nos libertou, né, da escravidão do pecado. E sua ressurreição encorajou os discípulos e a nós nos deu alegria, né, para evangelizar, né, e aconteceu a descida do Espírito Santo. E assim que me chamou a atenção na palavra do Senhor, que o Novo Testamento foi escrito por homens que deram a sua vida em prol da verdade e da justiça ensinadas por Jesus, em Lucas 24:6. E em João, 1 João 5, versículo 1, fala assim: todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. E o versículo 4 fala assim: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E no versículo 11 fala assim, que me chamou a atenção também: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está em seu Filho. Glória a Deus. Então, o que nós entendemos? Maravilhoso, não é? É maravilhoso, irmãos? Amém? Aleluia, que sacrifício maravilhoso esse. Eles colocaram muito bem. Eu só gostaria que os irmãos, nós terminássemos aqui lendo o 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 18 até o 21. Vamos lá? E fala assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro,
que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Nós não fomos redimidos, comprados, pagos os nossos pecados diante de Deus através de coisas perecíveis, como prata ou ouro. Mas, versículo 19, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém? Glória a Deus. Então, somando a tudo que a Renata trouxe para nós nos outros versículos, nós entendemos o quê? Que a morte do Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição e a fé nele nos proporciona uma nova vida. A esperança e a nova vida, a vida eterna. Amém? Através desse sacrifício, dessa obra maravilhosa dele, nós temos, todos aqueles que creem nele, têm os seus pecados perdoados. Não há mais nenhuma condenação sobre nós. Para aqueles que creem em Cristo Jesus, não há mais condenação. Amém, irmãos? Aleluias. Não há mais nenhuma acusação contra nós. Nós estamos livres. Amém? E nós devemos viver dessa maneira, livres diante de Deus, livres do pecado, livres para fazermos com liberdade a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Amém? Vamos ficar em pé? Agradecer ao Senhor. Santo Deus, nós queremos te bendizer e te exaltar, te agradecer, Senhor, nesta manhã, Senhor, porque sabemos que o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz tão precioso, um sangue tão precioso sendo derramado por amor a nós. Isso nos constrange, Senhor, isso nos leva a querermos fazer mais ainda para ti, Senhor. Porque, Deus, nós estávamos condenados e sabemos disso. Sabemos, Senhor, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Mas queremos te agradecer de todo o coração por este sacrifício maravilhoso, que nos conduz à vida, que nos conduz a uma novidade de vida, Senhor, nos transforma. E a tua palavra, Senhor, também nos lava e transforma nossas mentes, Deus. Obrigada, Senhor. Eu peço agora que o teu Santo Espírito, que habita, Senhor, no coração, na vida de cada um dos meus irmãos aqui, que o teu Santo Espírito, aliando-se à tua palavra, Senhor, traga a transformação que o Senhor deseja. Que nós sejamos, meu Deus, realmente encontrados fiéis ao Senhor, trabalhando para o teu reino, Senhor, nos livrando, Senhor, de todas as amarras e de todos os empecilhos deste mundo, Senhor, para que possamos ser encontrados fiéis diante de ti, Senhor, frutíferos diante de ti, meu Deus, e sempre anunciando tudo isso que nós estudamos aqui, Senhor. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor, cada um que também está se aplicando em conhecer a tua palavra e o teu poder, meu Deus. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão.